Há dores que ninguém vê. Lutas que você enfrenta de cabeça erguida enquanto, por dentro, tudo desaba. E mesmo assim, você sorri. Vai trabalhar. Cumpre seus compromissos. Finge que está tudo bem. Mas à noite, quando a casa se cala e o mundo para, só você sabe o que é deitar com um peso no peito e uma alma cansada de tentar. Só você entende o que é não ter ninguém para dividir os pensamentos mais pesados, os medos mais profundos, os fracassos que ainda doem. O mundo te cobra resultados, força, equilíbrio. Mas quase nunca pergunta se você está bem de verdade. E talvez seja exatamente aí que você está agora. Em silêncio. Em guerra interna. Tentando entender por que tanta coisa parece estar travada, por que a vida parece congelada num ciclo onde nada flui. Porque você dá o seu melhor, mas parece não sair do lugar. E a parte mais cruel disso tudo é que ninguém percebe. Ninguém vê você caindo aos poucos. Ninguém nota o esforço que faz para continuar sorrindo quando tudo dentro de você está gritando por socorro. Esse é o tipo de dor que não ganha atenção. É invisível. Mas é real. E está te moldando, mesmo que você ainda não entenda. Napoleon Hill dizia que toda adversidade carrega consigo a semente de um benefício equivalente. Mas o problema é que, no meio da dor, é quase impossível acreditar nisso. Como pensar em benefícios quando o que você sente é vazio? Quando tudo ao seu redor parece te dizer que você está sozinho, que sua luta é em vão? Mas e se eu te dissesse que esse sofrimento silencioso é, na verdade, o campo onde Deus está cultivando a sua força? Que esse silêncio não é ausência, é preparação? É sobre isso que vamos falar hoje. Porque talvez você esteja vivendo o momento mais difícil da sua vida. E ainda assim, seja exatamente agora que sua vitória começou a ser escrita. Antes de continuar, se esse tipo de mensagem ressoa com você, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho. E agora sim, vamos pro vídeo. O silêncio como preparação espiritual. O silêncio, por mais doloroso que seja, é muitas vezes a linguagem que Deus escolhe para nos moldar. Há um tipo de crescimento que só acontece quando tudo à nossa volta parece mudo. Quando as respostas não vêm, quando as portas não se abrem, quando o tempo passa e nada muda, é nesse intervalo invisível que a alma começa a ser refinada. Você já reparou que os maiores milagres da vida não fazem barulho? O sol nasce em silêncio. A flor desabrocha sem ruído. Um coração é restaurado no mais profundo do invisível. E da mesma forma, é no silêncio que Deus está reconstruindo sua estrutura interna. Napoleon Hill falava da importância do ambiente invisível da mente. Ele dizia que tudo o que acontece do lado de fora é apenas um reflexo do que foi cultivado internamente, no silêncio. Essa preparação espiritual não é castigo, é alinhamento. Você está sendo realinhado com sua essência, com o propósito pelo qual foi criado. Deus não te esqueceu. Ele te afastou de tudo o que estava te distraindo, te confundindo e te impedindo de ouvir a voz dele. E por mais que doa, esse silêncio está curando feridas que palavras nunca conseguiriam. É no silêncio que você aprende a parar de depender da validação dos outros. É quando o telefone não toca, quando ninguém responde sua mensagem, quando os convites desaparecem e o reconhecimento não vem, que Deus começa a te ensinar o valor de ser sustentado por Ele e mais ninguém. Essa fase silenciosa é uma escola. E os que se formam nela saem com autoridade espiritual. Você não está sendo punido. Está sendo treinado. A maioria das pessoas foge do silêncio porque ele expõe o que está dentro. Mas você, que tem buscado uma vida mais elevada, está sendo chamado a atravessá-lo com fé. Porque quando o barulho cessar, você vai ouvir. Vai ouvir aquilo que muda tudo. A voz de Deus não grita. Ela sussurra no meio da tempestade interior. E talvez seja exatamente agora que você precisa se calar por dentro, para finalmente escutar o que sua alma já sabia, mas o mundo abafava. A construção invisível da força interior. Napoleon Hill sempre afirmou que o sucesso real nasce da força interior. Não da sorte, nem de circunstâncias externas, mas daquilo que você decide cultivar dentro de si,
quando ninguém está olhando. E é exatamente isso que o sofrimento silencioso proporciona, uma oportunidade sagrada de construção interna. É quando você não tem mais a quem recorrer, quando a única opção é seguir mesmo sem força, que o caráter verdadeiro começa a tomar forma. É nesse ponto de ruptura que nasce a força que não se abala. Hill dizia que a maioria das pessoas desiste antes de alcançar o ponto de virada, porque não suportam a pressão do invisível. Mas o que ele também ensinava é que o invisível é o útero onde a grandeza é formada. As pessoas que se tornam inabaláveis, que inspiram, que vencem, são aquelas que passaram por esse processo, mas não se vitimaram. Elas entenderam que o silêncio de hoje é a fundação do impacto de amanhã. Enquanto você sente que nada está acontecendo, algo está sendo construído dentro de você. E não é algo pequeno. Deus não usa silêncio para formar algo superficial. Quando ele silencia, é porque está escavando fundo, está construindo raízes. E Napoleon Hill compreendia esse princípio profundamente. Ele sabia que as riquezas mais duradouras são as que vêm de dentro. A mente treinada na adversidade desenvolve uma força que o mundo não pode derrubar. O que isso significa na prática? Que cada vez que você se levanta mesmo sem vontade, cada vez que ora mesmo sem sentir, cada vez que permanece fiel mesmo sem ver resultados, você está construindo uma musculatura espiritual invisível. E essa musculatura vai sustentar tudo o que virá depois. Não adianta pedir a Deus um futuro grandioso se a estrutura interior ainda é frágil. E é por isso que Ele está trabalhando dentro de você agora, com silêncio, com pressão, com tempo, porque Ele está te preparando para algo que exige base sólida. Você não está atrasado. Está sendo preparado. A metáfora da semente e o propósito oculto da dor. Pense numa semente. Antes de florescer, ela precisa ser enterrada. Precisa ser lançada na escuridão da terra, onde ninguém vê, onde ninguém celebra, onde não há aplausos nem testemunhas. E ali, no silêncio mais absoluto, começa a transformação. A semente racha, se quebra, morre para aquilo que era, para dar lugar ao que ainda não é. E ninguém assiste esse processo, porque toda mudança verdadeira acontece primeiro no escuro, primeiro no invisível, e depois, só depois, vem a luz. Você já parou para pensar que sua dor pode ser exatamente isso? Uma fase de transição. Um chamado para deixar morrer uma versão antiga de si mesma, para que a verdadeira possa emergir. Assim como a semente, você pode estar passando por um processo de ruptura. E sim, isso dói. Dói porque o ego resiste. Dói porque o passado chama. Dói porque a gente quer controlar o tempo e entender tudo agora. Mas Deus não trabalha sob o nosso cronograma. Ele trabalha em processos. E cada processo tem um propósito oculto. Napoleon Hill afirmava que o fracasso aparente muitas vezes é apenas uma bênção disfarçada. Que a dor, quando compreendida, se torna ferramenta de crescimento. E a Bíblia confirma. Se o grão de trigo não morrer, fica só. Mas se morrer, produz muito fruto. João 12:24. A dor que hoje parece injusta pode ser exatamente o que vai gerar frutos que você ainda não imagina. Ela está cavando espaço para um novo nível de existência. Então, em vez de perguntar por que eu, talvez o convite seja outro. Para quê? Para que essa dor? Para que esse silêncio? Para que essa espera? Porque toda dor sem propósito vira trauma, mas a dor com propósito vira poder. Você não está sendo punida, está sendo transformada. E assim como a semente, quando romper a terra, você não será mais a mesma. Terá raiz, terá estrutura, terá força para florescer e permanecer. Deus está moldando o vaso no escuro. Existe um momento na vida espiritual em que Deus para de falar alto e começa a trabalhar no silêncio. É nesse momento que muitos desistem, acreditando que foram abandonados. Mas na verdade, é quando o oleiro está moldando o vaso com mais intensidade. O vaso não é esculpido sob aplausos. Ele é trabalhado no barro com pressão, com paciência, com intenção. E muitas vezes é quebrado para ser refeito. Porque Deus não constrói para o agora. Ele molda para a eternidade.
Você não está sendo deixada de lado. Está no torno do oleiro. E esse é um lugar sagrado. É onde ele corrige suas rachaduras internas. Onde ele alinha as áreas que ninguém mais vê. Onde ele tira os excessos, os medos, os apegos, as feridas não curadas. Tudo isso acontece enquanto você sente que está parada, mas não está. Você está sendo moldada. Está sendo preparada para conter algo novo. Algo que só um vaso firme, íntegro e limpo pode carregar. Napoleon Hill entendia que o sucesso verdadeiro exigia preparo invisível. Ele dizia que não há realização externa duradoura sem domínio interno. E esse domínio não nasce nos dias fáceis. Ele nasce quando você é testada, apertada, colocada contra a parede. E mesmo assim escolhe continuar. A Bíblia fala sobre isso. Na casa do oleiro fui, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Jeremias 18:3. É ali, naquela roda que gira e parece descontrolada, que Deus trabalha com maestria. E você está exatamente nesse ponto agora. Talvez sua mente esteja cansada. Talvez você sinta que não aguenta mais. Mas escute, Deus não desperdiça nenhum sofrimento. Nada do que você viveu será em vão. Até os dias em que você só chorou, já estão sendo usados para moldar compaixão. Até os momentos de silêncio vão gerar autoridade. Você está sendo refinada. E quando o vaso estiver pronto, ele vai te levantar. E aí, tudo vai fazer sentido. Como manter a fé enquanto ninguém te aplaude. Manter a fé quando tudo está indo bem é fácil. Quando há reconhecimento, progresso, sinais visíveis de que você está no caminho certo, a fé flui quase naturalmente. Mas a verdadeira fé se revela quando ninguém te vê, ninguém te elogia, ninguém valida o que você está fazendo. Quando suas ações parecem não dar fruto imediato, quando você planta, rega, espera, e o solo ainda está seco. É aí que a fé é provada. É nesse silêncio que o céu observa sua postura. Napoleon Hill ensinava que a persistência é o teste final da fé. Que os vencedores não são os mais talentosos, mas os mais determinados. Aqueles que continuam mesmo quando tudo em volta diz que não vale a pena. E isso é fé. Não no sentido religioso superficial, mas no sentido espiritual mais profundo. A certeza do que não se vê. A convicção do que ainda não aconteceu. Fé é continuar crendo quando o mundo diz para desistir. É confiar que a semente vai romper mesmo quando o chão continua o mesmo. A Bíblia nos mostra inúmeros exemplos de fé silenciosa. José foi vendido pelos irmãos, caluniado, preso injustamente, e ainda assim, manteve sua fé em Deus. Ele não tinha palco, não tinha seguidores, não tinha evidência de que sua vida mudaria. Mas sua fé foi o solo onde o plano de Deus floresceu. O que você está vivendo agora talvez seja exatamente esse tempo. Um tempo de esconderijo, de silêncio, de espera. E é nele que sua fé precisa amadurecer. Você não precisa de aplausos para continuar. Precisa de convicção. Precisa se lembrar de por que começou. Precisa olhar para dentro e se perguntar: o que me move de verdade? Se for apenas reconhecimento, você vai parar quando ele faltar. Mas se for propósito, verdade e espírito, você vai permanecer e crescer. Porque Deus honra os que permanecem. Ele observa o que você faz no escuro. E quando for o tempo certo, ele te exalta na luz. A vitória que nasce do invisível, as maiores vitórias não nascem nos holofotes. Elas são geradas no silêncio da mente, na disciplina da alma, na constância dos dias que ninguém aplaude. A vitória verdadeira é invisível antes de ser visível. Ela começa no momento em que você escolhe não desistir. Quando você diz sim para Deus mesmo sem entender o caminho. Quando você permanece fiel, mesmo sem sentir nada. É ali que a vitória começa a tomar forma. Não no palco, mas no bastidor da fé. Napoleon Hill chamava isso de fé aplicada. Para ele não bastava acreditar. Era preciso agir como se aquilo que você crê já fosse real. E é exatamente isso que a espiritualidade viva exige. Um caminhar diário baseado em convicção, não em emoção.
Você não precisa sentir que vai vencer para continuar. Precisa apenas decidir. Porque muitas vezes, Deus te dá o comando antes de te dar a confirmação. A vitória nasce da obediência cega, da confiança surda, da entrega silenciosa. É nesse lugar invisível que você começa a se tornar quem realmente é. Cada não que você aceita sem se revoltar. Cada ainda não que você recebe com maturidade. Cada lágrima que você transforma em oração. Tudo isso está escrevendo um destino que os outros só vão ver lá na frente, quando os frutos começarem a aparecer. Mas você já sabe. Esses frutos foram regados em silêncio. Foram plantados com fé. Foram protegidos pelo céu, enquanto ninguém acreditava. E quando a vitória chegar, e ela vai chegar, ela não será pequena. Porque quem é fiel no escuro, colhe na luz. Quem suporta a dor da espera, vive a alegria da promessa. Quem é treinado na ausência, permanece firme na presença. O que Deus está preparando é maior do que você pediu, porque está sendo forjado com profundidade. O invisível está mais vivo do que nunca. Você só precisa continuar. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você ainda acredita. Ainda que seja um fio de esperança, ainda que a fé esteja machucada, ainda que a força esteja frágil, você continua. E isso já diz muito sobre quem você é. Não se trata de vencer com facilidade. Se trata de não desistir quando ninguém mais acredita. Se trata de continuar crendo, mesmo com o coração cansado. E é essa fé silenciosa, persistente e íntima, que move o céu. Napoleon Hill nos lembrou que tudo começa dentro. E a Bíblia confirma que o reino de Deus está dentro de nós. O que significa que sua transformação, sua resposta, sua vitória, já está em processo. Ainda que você não veja. Ainda que o chão continue seco. Ainda que o tempo pareça te contrariar. Lembre-se, o tempo de Deus não é o tempo do relógio. É o tempo do amadurecimento. E ele não tem pressa, mas tem precisão. Você não está atrasada. Você está no ponto exato do processo que vai te levar à sua verdadeira versão. Cada lágrima que você derramou em silêncio será colhida em forma de testemunho. Cada noite em que você orou sem respostas será respondida com luz. E cada parte da sua história que hoje dói, amanhã será cicatriz. E prova viva de que Deus nunca te deixou. Então, respira. Continua. Se fortalece. Porque enquanto o mundo pensa que você está parada, o céu sabe que você está sendo construída. E quando tudo fizer sentido, quando a vitória chegar, ela será grande. Porque você foi fiel no pouco, no escuro, no silêncio. E isso, no reino de Deus, vale tudo. Se essa mensagem falou com você, compartilhe. Alguém aí fora está passando pelo mesmo processo e precisa lembrar que o silêncio de Deus nunca é o fim. É o início da transformação.